Vamos lá, pessoal, continuar nossa aula, certo? Sobre troponina. Essa aqui é mais importante, vai cair muito mais do que a CKMB. Então, entendam de verdade troponina. O que é a troponina, meu senhor? Pessoal, a gente já teve aula de musculatura cardíaca, viu isso em diversas disciplinas diferentes. Preciso que vocês lembrem que toda vez que o músculo vai contrair, lembra que precisa ter cálcio para ele realizar uma contração. Porém, quem pega o cálcio ali e utiliza ele é a troponina. Lembra que tinha actina, miosina, e aí a troponina ajudava a acontecer isso? Se não lembrava, eu quero que a partir de agora vocês saibam o seguinte. A troponina é uma proteína que precisa, o nosso músculo, independentemente se seja músculo do coração ou músculo esquelético, todos os músculos do nosso corpo, precisa da troponina para fazer com que os músculos contraiam. Então, se você fecha a sua mão, está contraindo os músculos da mão, é porque a troponina está realizando isso. E como é que ela realiza, meu senhor, com presença de cálcio, certo? Então, qualquer músculo. E exclusivamente também o coração. O coração não tem que contrair, então ele precisa da troponina. Agora, qual que é o problema, pessoal? Existem tipos de troponina. Umas que são mais sensíveis que as outras, certo? E umas que são mais específicas que as outras. Então, precisamos também diferenciar cada uma dessas troponinas, certo? E entender como cada uma funciona. E aí, quais são os tipos, meu senhor, de troponina, então, já que existem os tipos, né? Existe a troponina C, existe a troponina T e existe a troponina I, certo? É o que muda nos seus aminoácidos. E aí, pessoal, qual dessas, meus senhores, estão mais relacionadas com os problemas cardíacos? Troponina T e a troponina I. Elas são mais específicas, são mais, não exclusivamente, entendam isso, certo? Diferentemente da troponina C, que a troponina C ela está mais relacionada com os nossos músculos esqueléticos mesmo. Então, dano esquelético, certo? E aí, pessoal, normalmente as troponinas T e I se elevam entre 4 e 8 horas após o início do sintoma, certo? E tem seus picos entre 36 e 72, ou seja, o pico dela demora mais. Percebem que na CKMB, o pico da CKMB é mais cedo. O pico aqui, a maior elevação das troponinas TI são mais. Então, a gente consegue pedir dosagem. Se demorar mais um pouco, a gente consegue, certo? E outra, ficam muito elevadas por até 4 e 7 dias. Então, ela fica elevada na corrente sanguínea, o que dá também para ser analisada depois. Porém, é aquela coisa, né? A gente não vai estar se preocupando com troponina depois de 4 dias que o paciente teve infarto. A gente já tem que dar medicação, tem que se preocupar com diversos outros fatores, com distúrbio, entendeu? Mas a gente pode usar a mão também caso o paciente chegue já, né, a tipo 4 dias após o episódio. Acontece. E aí a gente consegue pedir também, certo? E aí normalmente, certo? Aí fica de 4 a 7 dias e a T permanece por mais de 10 dias, até 14 dias. Então, esses intervalos vocês precisam saber, certo? Aí, o que é mais importante agora, pessoal? O que é mais importante? A gente tem... meu senhor, então eu tenho a CKMB, eu tenho a troponina TI para me ajudar a ver lesão cardíaca. Tem, pessoal. Porém, às vezes, a pessoa está tendo infarto e essa enzima ainda não aumentou. E aí, qual que é importante? Às vezes, a CKMB ainda não está dando sinal de lesão, mas as troponinas estão, porque elas são mais específicas do que a CKMB, certo? Então, comparado, certo? Às vezes acontece de ainda ter uma ausência da secreção da CKMB, porém, as troponinas I e T já começam a ter a sua secreção, certo? Isso é muito importante. E aí, lembrar que elas também podem estar presentes em uma miosite, praticamente, em uma miocardite. Então, problemas musculares fora coração também pode estar aumentado. Por isso que a gente não diz que é exclusivo. A gente fala
que pode estar relacionado, muito bem relacionado, porém, nem sempre. Existem outros, embolia pulmonar, algum trauma cardíaco, a insuficiência renal não é um problema cardíaco, certo? Mas esses biomarcadores também podem estar aumentados nele também. E aqui eu boto também o que é miosite? Inflamação dos músculos. Qualquer músculo que a gente tenha inflamado, esses biomarcadores podem estar aumentados. Então, não necessariamente vai ser exclusivo para coração. Porém, a T e a I são mais sim exclusivas, entendeu? Mas não 100%, certo? E aí, aqui tem uns exemplos, mas vocês já sabem o que é embolia pulmonar, já sabem o que é insuficiência renal, então aqui estou tranquilo. E aí, estudos falam que existe essa mesma sensibilidade, da troponina CKMB com as troponinas. Porém, lembrar, certo? Que existem doenças que diminuam a especificidade da CKMB, porém a troponina se torna o quê? Indispensável, porque ela não diminui com nada, certo? Então, a gente meio que fala o seguinte, pessoal, pelo horário de pico, lembra que eu disse que tem uns que demora mais e outros nem tanto? Então, lembrar isso, certo? Então, pessoal, lembrar disso, ok? Lembra que eu falei que tem a questão dos picos, que uns demoram mais, outros demoram menos, aqui existe isso também. E por isso a gente pode fazer um resuminho que eu faço, porque já caiu isso em prova, que é o seguinte: diagnóstico precoce, diagnóstico tardio. O que acontece? Diagnóstico precoce, certo? A dosagem para pegar diagnóstico precoce, a CKMB ajuda mais, porque o pico dela já começa mais cedo, comparado com a da troponina. A troponina ajuda mais, ser tardio. Tá, meu senhor? E essa mioglobina? É o que a gente vai falar agora, certo? A mioglobina, pessoal, ela é uma proteína que carrega o quê? Oxigênio. A gente não já estudou sobre isso? Já estudou. E aí, meu senhor, a gente pode usar ela para dano cardíaco? Pode. Porque o que acontece, pessoal? Ela é também um biomarcador precoce e muito sensível. Porém, ele é o único que não é nada específico. Porque a mioglobina vai estar presente em diversas regiões do nosso corpo, não é isso? E o que acontece? Quando tem alguma lesão, a mioglobina também aumenta. Mas se eu for andar de bicicleta agora, a minha mioglobina vai estar alta também. Se eu faço esse é o que dá mais aumento em qualquer atividade que a gente faça. Por isso que ele não é específico. Porém, ele vai ajudar em uma coisa que eu vou falar já. Mas eu quero que vocês entendam isso. Em apenas 2 horas, eles já são elevados, certo? E já normaliza depois de um dia. Então, assim, diminui, ele é muito rápido, certo? O pico dele é entre as 12 primeiras horas. Então, o que é que a gente consegue entender? Por ele ter essa elevada sensibilidade, porém não ser específico, certo? A gente diz que ele tem um alto valor preditivo. Porque o que acontece, pessoal? Se eu for caminhar agora e ter uma grande quantidade de mioglobina, porque eu estou tendo uma lesão ali, porque eu estou simplesmente fazendo exercício. Imagina o dano cardíaco. Vai estar lá em cima. Então, rapidamente, a gente utiliza ele para diagnóstico precoce. Rapidamente, eu quero diagnóstico de mioglobina. Por quê? Vai ter que estar. Se for infarto, vai ter que estar. Então, se não tiver, ele ajuda muito a descartar. Então, alto valor preditivo. Descarta IAM. Descarta problemas cardíacos, certo? Então, não esqueçam disso. Ele tem um alto valor preditivo, certo? E, um simples trauma, ele está presente. Uma simples pancada já tem aumento de mioglobina. Sim, uma simples pancada já tem, imagina um problema cardíaco, né? Então, assim, relacionar que ele tem um alto valor preditivo. Beleza? E aí, pessoal, eu trago aqui uma imagem de um gráfico que resume todos os marcadores, certo? Para vocês verem em relação ao tempo, né? O quanto de tempo eles conseguem ficar. Lembra da mioglobina, que eu disse que é o que é mais sensível de todos? No início ele já tem um pico. E lembra que ele é o mais sensível, ele tem um alto valor preditivo, ou seja, se ele não está aumentado, consequentemente, provavelmente a chance é grande de não ter problema cardíaco. Então, rapidamente ele já cai, em um dia praticamente ele já cai. Aí a gente vem para qual? Para qual, pessoal? CK e as troponinas, certo? A CK é a vermelho, as troponinas estão aqui, começam a ter seus picos nas primeiras horas, porém as troponinas demoram mais, ficam mais presentes
no corpo após a lesão, enquanto a CK não é? Então, a CK fica menos tempo comparado com as troponinas. Porém, todas estão presentes aí, tá certo? Show é um gráfico só para vocês interpretarem, em questão de duração delas, tá bem?